Bem-vindos ao Salambiri. Hoje estamos com a nossa convidada. Eu sou a Sinara Lopes do Amaral. Eu sou professora, sou formada em pedagogia. Atualmente eu trabalho na Prefeitura de Curitiba e na Prefeitura de Pinhais. E a minha especialização é em educação especial. É isso. Então hoje a gente tem essa profissional incrível com a gente para ter uma conversinha. Então, minha primeira pergunta é se você tem experiência com crianças neurodivergentes. O meu concurso da Prefeitura ele é de crianças desde do pré ali até o 5º ano. Então, são as crianças mesmo, não são os maiores. E sim, tenho experiência. Esse ano, em específico, no começo do ano, eu atuei na Prefeitura de Pinhais como uma professora colaborativa, que eles chamam, que é a professora que trabalha com crianças que possuem algum laudo e necessita de um apoio maior. E eu trabalhei com uma criança autista até o meio do ano, que essa era uma criança que ele tinha um nível de comprometimento grande, então ele foi direcionado para a escola especial, por isso que eu fiquei com ele só até o meio do ano. Então meu apoio era especificamente com ele em sala de aula. E o quanto mudou a tua função na sala de aula para lidar com essa criança autista? A ideia no município de Pinhais é que a professora ela seja colaborativa. Então, é no sentido assim, a gente dividia, nós temos autonomia para isso. Então, nós decidimos, eu e a outra professora, que nesse caso a gente iria dividir as matérias. Então, eu dava aula de algumas matérias, no caso História e Geografia, e a outra professora Língua Portuguesa e Matemática. E nesse período a gente se revezava, porque, claro, a gente entende que ele necessitava de uma pessoa assim como referência, né, por conta do laudo dele enquanto autista, então eles necessitam dessa referência maior. Então eu ficava um tempo maior com ele, mas um dia da semana eu dava essa aula, assim, né? E a nossa organização, assim, enquanto sala, sempre foi muito, assim, muito afetiva, muito acolhedora, a fazer com que a turma entendesse que era necessário a gente ter um olhar diferente pro colega ali, né, em sala. Então, não sinto, assim, que houve uma diferença com relação à minha função. Houve uma diferença com relação à experiência com essa criança, né? Porque pra gente foi muito diferente, porque ele era uma criança autista nível 3, que hoje a gente fala dentro dos níveis, né? Então, ele era nível 3. E então ele tinha, assim, muitos comprometimentos. Ele não falava, ele não verbalizava. Então, a gente precisava, assim, ter realmente esse contato mais próximo para poder compreender ele e dar o apoio que ele precisava, assim. Então, a gente fez esse trabalho muito em parceria, como o próprio nome já diz, de colaborativo, de realmente uma ali colaborando e dando suporte para a outra em sala. Entendi. E que dicas você daria para, digamos, professores que estão entrando no mercado de trabalho, entrando na função de educadores? Você daria alguma dica para eles como o que deu certo para você, para poder integrar essa criança na turma? No caso desse estudante em específico, porque quando a gente fala de crianças autistas, a gente abre um leque muito grande, né? Cada criança vai ter comportamentos diferentes, até por isso que a gente tem esses níveis que eu comentei com você. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, é conhecer, tentar se aproximar dessa criança para trazer uma segurança, porque eles precisam disso. No caso dessa criança, a gente entendeu que a rotina firme era o que trazia essa segurança para ele, sabe? Mas não necessariamente isso é o que vai funcionar com todos. É muito diferente de uma criança para outra, mesmo ele tendo o mesmo laudo, com o mesmo nível, vai mudar muito. Então, tem a necessidade ali da gente realmente conhecer, conversar com a família num primeiro momento para poder entender todo o histórico dessa criança.
é importante, por mais que seja assim, mas é o primeiro ano dessa criança na escola, mas como que foi o histórico de vida, como que se relaciona em casa, como que são as relações com seus pares, tudo isso é muito importante para que a gente possa entender o que a gente pode fazer dentro de sala de aula para poder estabelecer essa rotina, se ela será uma rotina rígida ou se a gente precisa ser um pouco mais flexível e entender, porque são coisas assim muito particulares mesmo. Então a questão da afetividade, de estar próximo, conversar, ter relação a essa parceria família-escola, eu acho que é o ponto inicial, assim, o ponto chave para fazer com que seja o ponto de partida e o ponto de partida que dê certo, assim. Você comentou dessa integração escola, família, classe. Como que é conversar com os pais? Tipo, normalmente os pais passam mais tempo com a criança, então eles têm algumas dicas para dar. É tranquilo para você essa relação dos pais com os professores? Ela é muito importante. Não tem como a gente fazer um trabalho com uma criança neurotípica na escola sem uma parceria família e escola. Ela é essencial. Claro que o que acontece quando a gente recebe uma criança e digamos que essa criança não tenha um laudo e a gente vai encaminhar e digamos que o laudo realmente ele venha, né? Existe um processo que a família também, a família idealiza a criança, né? Você quando tem um filho, sabe que está grávida, você faz uma idealização, sonha, então quando aquilo que você sonhou não é aquilo que você projetou no seu filho, existe um processo que a gente fala que é um processo do luto. Que os pais, eles precisam se desligar daquilo que eles imaginaram do filho deles e aquilo que de fato eles têm. Esse processo ele é difícil, mas ele não pode ser um processo que demore, porque quanto mais eu demoro para poder compreender que meu filho realmente ele tem um laudo de autismo, por exemplo, mais tempo eu vou perder de investir nas suas terapias, no seu desenvolvimento dentro da escola que precisa de um apoio diferenciado. Então, é um tempo perdido na vida dessa criança, né? Então, esse processo precisa ser, assim, também muito afetivo, junto com a família, né? Para que a família entenda que existe um laudo, que essa criança precisa de um tratamento, precisa fazer, né? Enfim, depende daí do que é o laudo, se vai precisar fazer uma terapia, se vai precisar fazer uma sala de recursos que a gente tem na prefeitura, que é um atendimento no contraturno da escola, para que daí sim a gente possa entender esse processo e se desenvolver, porque a partir daí sim vai ser o momento que a criança vai conseguir se desenvolver com todo esse suporte, porque é uma equipe multidisciplinar que atende essa criança, não é só a professora em sala. Então, tem uma coisa que eu estou percebendo é que é sempre bem personalizado o tratamento que essa criança vai ter com os educadores e com os pais. Então, me veio à cabeça se realmente é eficiente esse sistema de níveis de autismo, porque normalmente a gente, quando vai ler, a gente encontra pessoas no espectro autista, né? Então, você diria que essa relação de níveis, ela ajuda, ela chega a atrapalhar? Na verdade, ultimamente a gente só usa o termo de espectro autismo, né? Há tempos atrás a gente falava que era autista ou era espectro autista. Hoje em dia a gente usa só o termo do espectro dividido dentro desses níveis. Eu acho que ajuda no sentido assim, para mim enquanto profissional, conseguir fazer o estudo disso, assim, sabe? Por exemplo, esse meu estudante que era nível 3, eu sabia que ele poderia ser não verbal. Não necessariamente será. Quem é nível 3 não necessariamente vai ser não verbal, mas eu sei que quem é nível 1, ele vai poder verbalizar, sabe? É diferente. E ultimamente não, perdão, nessa última semana eu estava conversando com uma colega sobre isso e vem de encontro com o que eu comentei agora há pouco sobre o luto. Se a gente tem uma criança
que é nível 1, digamos assim. Mas o processo de luto dos pais, ele foi muito longo e a gente não fez a intervenção ali no começo, quando ficou sabendo do laudo, existe a possibilidade dessa criança subir de nível. Então, é importante que a gente, a partir do momento que sabe, claro, vai passar por esse momento, ele é um momento pessoal, um momento familiar, que ele acontece, mas é importante a gente entender para que a gente não perca tempo de investimento, sabe? Para que essa criança acabe subindo de nível e a gente não consiga fazer a intervenção necessária. Então, eu acho que é importante para a gente, enquanto profissional, saber esses níveis. Não que ele vai ser um limitador, ele não é um limitador na vida dessa criança, mas é importante para mim, enquanto profissional, para entender como que eu posso ajudar. Esse foi o nosso programa Sustainability e curte, se inscreve, compartilha. É isso.